Um milionário pediu que ela fingisse ser sua namorada por apenas 5 minutos. O que ela fez depois o deixou completamente em choque. Porque às vezes, os encontros mais inesperados podem mudar nossa vida para sempre. Bem-vindos a Histórias Sem Fim. Antes de começarmos nossa história de hoje, me digam nos comentários, qual o seu nome e de qual lugar do Brasil ou do mundo vocês estão assistindo. Amo descobrir até onde nossas histórias românticas podem chegar. Se acomodem e venham comigo descobrir como 5 minutos podem se transformar numa vida inteira de amor. A chuva caía como uma cortina espessa sobre a feira de São Cristóvão, transformando o colorido centro da cultura nordestina em um labirinto de lonas molhadas e pessoas correndo para se abrigar. Larissa Santos puxou mais uma lona sobre sua banca de açaí, protegendo os últimos copos que esperava vender antes do temporal passar. O aroma doce das frutas tropicais se misturava com o cheiro da chuva no asfalto, criando uma sinfonia de aromas que ela conhecia como a palma da mão. Mais uma noite perdida, murmurou para si mesma, calculando mentalmente quanto deixaria de ganhar. Cada real contava. Bianca precisava dos livros de medicina para o próximo semestre e o aluguel do pequeno apartamento em Madureira estava atrasado há 2 semanas. Foi então que o viu. Um homem alto, de terno azul marinho completamente encharcado, corria de barraca em barraca procurando abrigo. Seu telefone tocava incessantemente, e a cada atendimento sua expressão ficava mais desesperada. Larissa o observou enquanto ele parava sob uma lona próxima, gesticulando nervosamente enquanto falava. Mãe, eu já disse que vou levar alguém. A voz dele chegou até ela por cima do barulho da chuva. Não precisa convidar a Camila também? Como assim você já convidou? Havia algo na voz dele que despertou a compaixão natural de Larissa. Sem pensar 2 vezes, ela pegou um copo de açaí recém-preparado, com granola e banana, e caminhou até ele. Aceita um açaí? Ofereceu com um sorriso caloroso. Pela cara, você parece que viu um fantasma. Guilherme Fagundes olhou para a jovem que havia aparecido diante dele como um anjo no meio da tempestade. Cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, olhos castanhos brilhantes mesmo sob a chuva, e um sorriso que irradiava uma simplicidade genuína que ele não via há anos. Ela usava uma camiseta simples da feira e uma saia rodada colorida, mas havia uma dignidade natural em sua postura que o impressionou. Obrigado, murmurou, aceitando o copo com surpresa. Você não precisava... Um açaí não vai te matar. Larissa riu, e o som da risada dele fez algo estranho no peito de Guilherme. Além do mais, você parece que precisa mais do que eu. Foi nesse momento que Guilherme realmente a olhou. Não como o herdeiro rico e distraído que sempre foi, mas como um homem que acabara de encontrar exatamente o que não sabia que estava procurando. Guilherme, ele se apresentou, estendendo a mão livre. Larissa, ela respondeu, notando como a mão dele era macia, mas firme. Mãos de quem não conhecia trabalho braçal, mas que transmitiam sinceridade. O telefone de Guilherme tocou novamente. Ele olhou para a tela e suspirou profundamente antes de atender. Pai, eu sei que é importante para os negócios, disse, afastando-se alguns passos, mas Larissa ainda podia ouvir. Não, eu não posso simplesmente me casar com a filha do deputado, porque eu não a amo, é por isso. Larissa fingiu não estar prestando atenção, organizando algumas frutas na banca, mas suas orelhas estavam atentas. Casamento arranjado? Que século era aquele? Quando Guilherme desligou, ela ouviu passar as mãos pelos cabelos molhados, com uma expressão de desespero total. Problemas familiares? Perguntou delicadamente. Guilherme a olhou, como se estivesse avaliando se podia confiar nela. Havia algo nos olhos de Larissa que o fazia querer abrir o coração. Você já se sentiu presa em uma vida que não escolheu? Perguntou ele, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Todo santo dia, Larissa respondeu sem hesitar. Mas às vezes a gente encontra um jeito de mudar as coisas. E se não houver jeito? Larissa estudou o rosto dele.
Via-se que não era má pessoa, apenas perdido. Sempre há um jeito, às vezes é só uma questão de coragem. O telefone tocou mais uma vez. Guilherme olhou para ele como se fosse uma bomba prestes a explodir. Mãe, atendeu relutantemente. Sim, eu vou estar lá. Não, eu não mudei de ideia sobre a Camila. Quando desligou, ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Larissa como se ela fosse a solução de todos os seus problemas. Você me faria um favor? Perguntou de repente. Depende do favor. Larissa respondeu cautelosamente. É meio maluco. Guilherme passou a mão pela nuca, nervoso. Na verdade, é completamente maluco. Agora você despertou minha curiosidade. Guilherme respirou fundo e, para total surpresa de Larissa, se ajoelhou ali mesmo no chão molhado da feira, puxando uma pequena caixa do bolsinho interno do paletó. Eu preciso que você finja ser minha namorada por 5 minutos, disse rapidamente antes que perdesse a coragem. Te pago o que você quiser, mas preciso que venha comigo e finja que somos um casal. Larissa deu um passo para trás, quase tropeçando em uma caixa de mangos. Você está louco? Gritou por cima do barulho da chuva. Eu nem te conheço! É exatamente por isso que pode funcionar. Guilherme se levantou, guardando a caixa no bolso. Olha, eu sei que parece insano, mas minha família organizou um jantar. Eles acham que vou anunciar meu noivado com a filha de um político, mas eu não posso me casar com Camila. Não a amo. E por que não conta a verdade para eles? Porque meu pai vai fechar um negócio de milhões se eu não me casar com ela. É política, sabe? Alianças familiares. Larissa piscou várias vezes. Espera. Milhões? Quem é você? Guilherme hesitou. Normalmente seu sobrenome abria qualquer porta no Rio de Janeiro, mas com essa mulher, algo lhe dizia que seria diferente. Guilherme Fagundes. Mesmo Larissa, que mal tinha tempo para ler jornais, conhecia esse nome. Os Fagundes eram donos da maior construtora de empreendimentos de luxo do estado. Construíam os prédios mais caros da Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon. Você está completamente doido se acha que eu vou fingir ser namorada de um Fagundes, disse, balançando a cabeça. Olha para mim, olha onde eu trabalho. 5 minutos. Guilherme a interrompeu. Só preciso que apareça comigo, cumprimente minha família, e pode ir embora. Te dou 10 mil reais. Larissa sentiu que as pernas fraquejaram. 10 mil reais? Era mais do que ela ganhava em 2 meses bons. Com 10 mil reais, poderia quitar o aluguel atrasado, comprar os livros da Bianca e ainda sobrar para as despesas do mês. 10 mil reais por 5 minutos? Repetiu incrédula. Por 5 minutos? A chuva começou a diminuir, mas nenhum dos dois se moveu. Larissa pensou em Bianca estudando até tarde com livros emprestados e xerocados. Pensou nas contas acumuladas sobre a mesinha de centro do apartamento. Pensou em quantas vezes tinha dormido com fome para que a irmã pudesse comer. E o que exatamente eu teria que fazer? Só estar lá, sorrir, dizer que é minha namorada se alguém perguntar. Só isso. Larissa olhou para suas mãos manchadas de polpa de açaí, para sua roupa simples, para seus chinelos de borracha. Depois olhou para Guilherme com seu terno de marca e seu desespero genuíno. 5 minutos e pronto? Te prometo. Sem saber exatamente por quê. Talvez porque havia algo em seus olhos que lhe dizia que ele era sincero, ou talvez porque Bianca realmente precisava desses livros. Larissa assentiu. Tá bem, mas tenho uma condição. Qualquer uma. Se isso der errado, se sua família me humilhar ou me fazer passar vergonha, eu vou embora na mesma hora. Não me importa o seu dinheiro. Guilherme sorriu pela primeira vez desde que chegara à feira. Combinado. Enquanto caminhavam em direção ao carro de Guilherme, uma BMW preta que contrastava brutalmente com o ambiente da feira, Larissa não fazia ideia de que esses 5 minutos mudariam sua vida para sempre. Também não sabia que, quando chegassem à mansão dos Fagundes na Barra da Tijuca, descobriria que o jantarzinho íntimo era na verdade uma recepção com mais de 200 convidados da alta sociedade carioca. O carro deslizou silenciosamente pelas ruas molhadas do Rio. Larissa observava pela janela as luzes da cidade,
tentando processar a loucura que havia concordado em fazer. Do seu lado, Guilherme dirigia concentrado, ocasionalmente olhando para ela pelo espelho retrovisor. Nervosa? Perguntou ele quando pararam em um sinal. Apavorada seria uma palavra melhor. Larissa riu nervosamente. Eu nunca estive em uma casa de rico, sabia? Você vai se dar bem, Guilherme disse com uma convicção que ela não sentia. Meus pais vão adorar você. Como pode ter tanta certeza? Porque você é real. Há muito tempo eles não conhecem alguém autêntico. Quando chegaram ao condomínio fechado da Barra, Larissa engoliu em seco. O porteiro cumprimentou Guilherme pelo nome e liberou a entrada automaticamente. As ruas internas eram arborizadas, com mansões que pareciam saídas de revista de decoração. Guilherme, ela disse quando ele parou o carro em frente a uma casa que era maior que o prédio inteiro onde ela morava. Isso não vai funcionar. Olha como eu estou vestida. Olha como eles vão estar vestidos. Através das janelas enormes da casa, podia ver pessoas elegantemente vestidas circulando com taças de champanhe nas mãos. Mulheres com vestidos que provavelmente custavam o salário de um ano dela. Homens em ternos impecáveis. Você está perfeita, Guilherme disse virando-se para ela no banco do passageiro. Lembra? 5 minutos. Mas quando saíram do carro e se aproximaram da entrada, ficou claro que aquilo não era um simples jantar familiar. Havia pelo menos 50 carros de luxo estacionados, um pequeno exército de garçons uniformizados e um sistema de som que tocava música clássica. Guilherme, Larissa parou na porta. Você disse que era um jantar pequeno. Bem, ele disse com um sorriso nervoso. Minha mãe tem uma tendência a exagerar um pouco. Um pouco? Larissa apontou para a multidão elegante visível através das portas de vidro. Isso parece uma festa de casamento. Antes que Guilherme pudesse responder, uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos apareceu na porta. Usava um vestido azul navy que provavelmente custava mais que o carro de Larissa, se ela tivesse um carro. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados, e ela sorria com a graça ensaiada de quem nasceu na alta sociedade. Guilherme, querido, finalmente, a mulher se aproximou deles. E você deve ser a famosa Larissa. Larissa olhou para Guilherme em pânico. Famosa? Ele havia falado sobre ela? Mãe, Guilherme se adiantou. Esta é Larissa Santos. Larissa, minha mãe, Helena Fagundes. Helena estudou Larissa dos pés à cabeça, mas não com crueldade. Havia curiosidade genuína em seu olhar, e talvez uma pitada de aprovação. É um prazer conhecer você, Larissa. Helena estendeu a mão. Guilherme nos contou tanto sobre você que já estava ansiosa para este momento. O prazer é meu, dona Helena. Larissa respondeu, usando o tratamento que daria a qualquer mãe de família que conhecesse na feira. Helena sorriu. Que delícia! Há quanto tempo ninguém me chama de Dona Helena? Que refrescante! Um homem alto se aproximou deles. Tinha cabelos grisalhos perfeitamente penteados e presença que comandava respeito imediato. Mesmo sem apresentações, Larissa soube que aquele era o patriarca da família. Papai! Guilherme se tensionou ligeiramente. Te apresento a Larissa. Augusto Fagundes olhou para Larissa com a mesma intensidade que a esposa, mas havia algo diferente em seus olhos, uma avaliação mais profunda, como se estivesse tentando entender um quebra-cabeças. Então você é a jovem que conseguiu conquistar meu filho, disse com um sorriso. Conte-me, Larissa, o que você faz? Larissa sentiu todas as conversas próximas diminuírem de volume. Era como se metade da festa estivesse sutilmente prestando atenção na conversa. Eu tenho uma banca na feira de São Cristóvão, seu Augusto, respondeu, erguendo o queixo com orgulho. Vendo açaí, sucos naturais e frutas tropicais. Tenho os melhores açaís da feira toda. Um silêncio desconfortável se instalou no grupo próximo. Larissa viu algumas mulheres trocando olhares e sussurros. Sentiu o calor subir para as bochechas. Açaí. Augusto se inclinou para a frente, interessado.
Que tipo de frutas você trabalha? Principalmente as frutas do norte. Açaí do Pará, cupuaçu, caju, manga, coco. Tenho fornecedores diretos que mandam a fruta fresquinha. Interessante. Augusto sorriu genuinamente. Deve ser um negócio desafiador. Produtos perecíveis, variação sazonal. É sim, mas é honesto. Larissa se animou, esquecendo momentaneamente onde estava. E me permite cuidar da minha irmã mais nova. Ela está estudando medicina. Medicina! Helena se juntou à conversa. Que maravilhoso! Deve estar muito orgulhosa dela. Bianca é a mais inteligente da família. Os olhos de Larissa se iluminaram. Vai ser uma médica incrível! Está no 4º período e já tem as melhores notas da turma. A conversa fluiu naturalmente depois disso. Larissa falou sobre a irmã, sobre os desafios de manter um negócio pequeno, sobre os clientes que se tornaram quase família para ela. Augusto e Helena escutavam com atenção genuína, fazendo perguntas que demonstravam interesse real. Guilherme observava tudo com crescente admiração. Havia trazido dezenas de mulheres para eventos familiares antes, mas nunca tinha visto seus pais tão envolvidos em uma conversa. Larissa não estava tentando impressionar ninguém. Estava simplesmente sendo ela mesma. Foi então que uma voz fria cortou a conversa. Larissa, querida. A voz tinha um tom doce que não chegava aos olhos. Que surpresa encontrar você aqui. Todos se viraram. Uma mulher jovem e deslumbrante se aproximava deles. Vestia um elegante vestido preto que realçava sua figura perfeita, joias discretas, mas obviamente caras, e um sorriso que parecia calculado para causar impacto. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente arrumados e ela se movia com a confiança de quem sempre foi o centro das atenções. Camila, Guilherme se tensionou visivelmente. Não sabia que você viria. Sua mãe me convidou pessoalmente. Camila se posicionou estrategicamente entre Guilherme e Larissa. Pensei que íamos fazer um anúncio especial hoje à noite. O ambiente mudou instantaneamente. Larissa sentiu a tensão e olhou para Guilherme confusa. Que anúncio? Camila, já conversamos sobre isso. Guilherme se moveu para ficar ao lado de Larissa novamente. Te apresentei minha namorada. Sua namorada. Camila riu, mas o som não tinha nada de alegre. Guilherme, por favor. Todos sabemos que isso é temporário. Nossas famílias têm planos há meses. Larissa sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Olhou para Guilherme buscando uma explicação, mas ele parecia tão desconfortável quanto ela. Camila, Augusto interveio, sua voz firme. Acho que há um mal-entendido. Guilherme nos apresentou Larissa como sua namorada. Vamos respeitar isso. Claro, tio Augusto. Camila inclinou a cabeça, mas seu sorriso se tornou mais afiado. Só espero que Larissa entenda o mundo em que está se metendo. Antes que alguém pudesse responder, Augusto levantou sua taça e bateu delicadamente com uma faca no cristal. As conversas se interromperam e todos os convidados se voltaram para ele. Queridos amigos e família, sua voz preencheu o salão. Esta noite temos algo especial para celebrar. Meu filho Guilherme finalmente nos apresentou a mulher que conquistou seu coração. Larissa sentiu a boca secar. Isso não fazia parte do plano. 5 minutos, Guilherme havia dito. 5 minutos. Larissa Santos, Augusto continuou, é uma jovem extraordinária que nos mostrou que o amor verdadeiro não conhece fronteiras. Por isso, tenho o orgulho de anunciar que ela será oficialmente apresentada como a futura esposa de Guilherme em nossa gala beneficente anual, que acontecerá em 2 semanas. O salão explodiu em aplausos. Larissa sentiu as paredes se fechando sobre ela. Olhou para Guilherme, que parecia tão surpreso quanto ela. 5 minutos, sussurrou quando os aplausos começaram a diminuir. Você disse 5 minutos. Guilherme pegou sua mão, apertando-a suavemente. Eu sei, murmurou de volta. Mas agora preciso te pedir outro favor. Que favor? Me dá 2 semanas. Só 2 semanas. Larissa olhou ao redor do salão cheio de gente elegante,
depois para Camila, que a observava com um sorriso que prometia problemas, e finalmente para Guilherme, cujos olhos a imploravam silenciosamente. Sem saber por quê, talvez porque algo em seu peito havia se movido quando ele a defendeu diante de Camila, ou porque Augusto a fizera sentir como se realmente pertencesse ali. Ela assentiu lentamente. 2 semanas, sussurrou, mas depois disso acabou. Guilherme sorriu, mas ambos sabiam que já era tarde demais para fingir que aquilo ainda era apenas um favor. A chuva havia parado completamente quando saíram da mansão 1 hora depois, mas algo fundamental havia mudado entre eles. No carro, durante o trajeto de volta para Madureira, o silêncio estava carregado de uma tensão diferente. Seus pais são diferentes do que eu esperava, Larissa disse finalmente. Como assim? Mais humanos. Pensei que fossem seres nobres, mas eles realmente se interessaram por mim. Guilherme sorriu. Eu te disse que eles iam gostar de você. E a Camila? O sorriso de Guilherme desapareceu. Camila é complicada. Nossas famílias sempre esperaram que nos casássemos, mas eu nunca quis isso. Ela é linda. Por fora. Quando chegaram ao prédio de Larissa, Guilherme insistiu em acompanhá-la até a porta do apartamento. As escadas rangiam sob os pés deles, um contraste gritante com o mármore da mansão dos Fagundes. Obrigada, Larissa disse quando chegaram à porta. Pelos 10.000 reais, quero dizer. Ainda não acabou, Guilherme lembrou. 2 semanas, lembra? 2 semanas, ela repetiu, mas havia algo diferente em sua voz. Eles se olharam no pequeno corredor mal iluminado, e pela primeira vez desde que se conheceram, o silêncio entre eles estava carregado de uma tensão que não tinha nada a ver com fingimento ou acordos financeiros. Boa noite, Larissa, Guilherme disse suavemente. Boa noite, Guilherme. Quando ela fechou a porta, Larissa encostou-se nela e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, sua vida previsível e controlada havia sido virada de cabeça para baixo. E pela primeira vez em anos, ela não sabia se queria que as coisas voltassem ao normal. 3 dias haviam se passado desde a recepção na mansão dos Fagundes, e Larissa ainda sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O envelope com os 10.000 reais estava escondido debaixo do colchão. Ela não conseguia se decidir se era dinheiro honestamente ganho ou o pagamento mais estranho da sua vida. Val, você está no mundo da lua desde segunda-feira, comentou Bianca, aparecendo na cozinha do apartamento com uma pilha de livros nos braços. Aconteceu alguma coisa na feira? Larissa quase se engasgou com o café. Como explicar para a irmã que havia fingido ser namorada de um dos homens mais ricos do Rio por 5 minutos e agora estava comprometida a continuar a farsa por 2 semanas? Só uns clientes diferentes, mentiu, evitando o olhar perspicaz de Bianca. Nada demais. O telefone tocou naquele momento, salvando-a de mais perguntas. O número era desconhecido. Alô? Larissa? É o Guilherme. Sua voz fez algo estranho no estômago dela. Durante os 3 dias, ela havia tentado convencer-se de que a atração que sentira por ele na recepção havia sido apenas produto do nervosismo e da situação surreal. Oi, respondeu tentando soar casual. Tudo bem? Preciso te ver hoje. Minha mãe está empolgada com os preparativos para a gala. Que tipo de preparativos? O tipo que inclui aulas de etiqueta, prova de vestido e jantar com potenciais padrinhos. Larissa sentiu um frio na barriga. Guilherme, eu vendo açaí numa feira. Não sei nada sobre etiqueta da alta sociedade. É exatamente isso que vamos resolver. Posso te buscar às 2? 2 horas depois, Larissa estava no banco do passageiro da BMW, observando as ruas do Rio de Janeiro mudarem gradualmente de populares para nobres conforme se dirigiam a Ipanema. Você está quieta demais, observou Guilherme no trânsito. Estou pensando em como sair dessa sem magoar seus pais, admitiu ela. Eles foram tão carinhosos comigo na recepção. E se você não precisasse sair? Larissa o olhou surpresa. Como assim? E se isso não fosse mais fingimento? O coração dela acelerou,
Mas antes que pudesse responder, Guilherme parou o carro em frente a um prédio elegante em Ipanema. Chegamos, anunciou, mas havia algo diferente em sua voz. A aula de etiqueta aconteceu no apartamento de Margarete Silveira, uma senhora elegante de 60 anos que, segundo Guilherme, ensinava boas maneiras para a elite carioca há décadas. Então você é a famosa Larissa, disse Margarete, estudando-a com olhos experientes. Helena me contou sobre você. Disse que tem personalidade forte. Espero que isso não seja um problema, Larissa respondeu, instintivamente endireitando a postura. Pelo contrário, querida. Personalidade é a base de toda a elegância verdadeira. Vamos trabalhar apenas os detalhes. As 2 horas seguintes foram uma imersão intensiva no mundo da alta sociedade. Como cumprimentar diferentes tipos de pessoas, que talheres usar em jantares formais, como se comportar em conversas de grupo, como andar com postura elegante mesmo usando salto alto. A regra mais importante, disse Margarete, enquanto Larissa praticava caminhar equilibrando um livro na cabeça, é nunca tentar ser alguém que você não é. A elegância verdadeira vem da autenticidade, não da imitação. Guilherme observava tudo de uma poltrona no canto da sala, e Larissa estava cada vez mais consciente de seu olhar. Toda vez que seus olhos se encontravam, ela sentia uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Agora vamos praticar conversação, anunciou Margarete. Guilherme, seja um convidado qualquer numa festa. Com prazer. Ele se levantou, assumindo uma postura formal. Boa noite, senhorita. Você está linda esta noite. Larissa corou ligeiramente. Obrigada. Você também está muito elegante. E o que faz para se divertir? Era uma pergunta simples, mas Larissa hesitou. O que uma mulher da alta sociedade faria para se divertir? Spa, compras, viagens internacionais? Gosto de música, disse finalmente. Samba, especialmente. Os olhos de Guilherme brilharam. Samba? Que interessante! Você dança? Danço, respondeu com mais confiança. Cresci dançando. Perfeito, exclamou Margarete, batendo palmas. Nunca tenham vergonha de suas origens, querida. A autenticidade é a sofisticação máxima. Quando saíram do apartamento de Margarete, o sol já estava se pondo sobre Ipanema. Guilherme sugeriu jantar em um restaurante próximo, mas Larissa tinha uma ideia diferente. Que tal se eu cozinhar para você? Sugeriu impulsivamente. Quero dizer, se você quiser conhecer onde eu moro de verdade. Guilherme a olhou surpreso. Você tem certeza? 2 semanas, lembra? Se vamos fingir ser um casal, você deveria conhecer minha vida real. O apartamento em Madureira estava silencioso quando chegaram. Bianca tinha aula à noite. Larissa observou Guilherme olhando ao redor da sala pequena, mas arrumada, com móveis simples e plantas em cada canto disponível. É aconchegante, disse ele, e ela percebeu que não estava sendo apenas educado. É o que temos, Larissa respondeu indo para a cozinha. Espero que goste de comida nordestina de verdade. Enquanto ela preparava escondidinho de carne seca com macaxeira, Guilherme explorava o apartamento. Parou diante de uma estante cheia de livros de medicina e algumas fotos das irmãs. Bianca é muito parecida com você, comentou olhando uma foto das duas na formatura do ensino médio de Bianca. Por fora, talvez, mas ela é muito mais inteligente. Duvido, Guilherme disse suavemente, aparecendo na porta da cozinha. Posso ajudar em alguma coisa? Pode pôr a mesa. Os pratos estão no armário ali. Eles trabalharam juntos na cozinha pequena, e Larissa ficou surpresa com como a presença dele não parecia deslocada ali. Guilherme não reclamou da simplicidade dos utensílios ou da falta de espaço. Pelo contrário, parecia relaxado de uma forma que ela não havia visto antes. Quando foi a última vez que você comeu em casa? Perguntou enquanto serviam os pratos. Casa de verdade? Com comida caseira? Guilherme pensou. Anos. Minha mãe sempre prefere comer fora, e eu moro sozinho num apartamento em Ipanema. Peço comida na maioria das vezes. Isso é triste. É prático. Não é a mesma coisa. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente.
Guilherme contou sobre a pressão de assumir os negócios da família, sobre como se sentia preso em expectativas que outros haviam criado para ele. Larissa falou sobre os pais que perderam num acidente de carro quando ela tinha 19 anos, sobre como havia largado a faculdade para cuidar de Bianca. Você não pensa em voltar a estudar? Perguntou ele. Às vezes, queria terminar a administração, talvez expandir o negócio da feira, mas Bianca vem primeiro. E quando ela se formar? Larissa sorriu. Aí talvez eu pense em mim. Você deveria pensar em você agora também. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração dela acelerar. Seus olhos se encontraram através da mesa pequena, e pela primeira vez, o silêncio entre eles estava carregado de uma tensão que não tinha nada a ver com fingimento. O som da chave na porta quebrou o momento. Bianca chegou da faculdade, parando na entrada da sala ao ver Guilherme. Oi, disse, olhando entre a irmã e o visitante. Não sabia que tínhamos visita. Bi, este é Guilherme. Larissa se levantou rapidamente. Guilherme, minha irmã Bianca. Bianca estudou Guilherme com a mesma intensidade com que analisava casos clínicos. Ele se levantou para cumprimentá-la e Larissa notou que ele não tentou impressionar ou soar condescendente. É um prazer conhecer você, disse Guilherme. Larissa me contou que está estudando medicina. Quarto período, Bianca respondeu, ainda avaliando-o. E você? Trabalha com o quê? Construção civil, empreendimentos imobiliários. Ah, Bianca se sentou à mesa, pegando um pouco do escondidinho. E como vocês se conheceram? Larissa e Guilherme trocaram um olhar rápido. Na feira, disse Larissa rapidamente. Ele parou na minha banca durante aquela chuva forte. Romantic, comentou Bianca secamente, mas Larissa percebeu um brilho divertido em seus olhos. Guilherme ficou para ajudar com a louça, insistindo mesmo quando Larissa disse que não precisava. Bianca os observava da sala, fingindo estudar, mas claramente prestando atenção na interação dos dois. Sua irmã é intensa, comentou Guilherme em voz baixa enquanto secava os pratos. Ela está te avaliando. Larissa riu. Bi é muito protetora. E o que preciso fazer para passar no teste? Seja você mesmo. Ela tem um radar infalível para pessoas falsas. Quando Guilherme se preparava para ir embora, Bianca se levantou da mesa onde estava estudando. Foi bom conhecer você, disse a ele. Espero que saiba o quão sortudo é. Sei, Guilherme respondeu, olhando diretamente para Larissa. Sei perfeitamente. Na porta do apartamento, Larissa acompanhou Guilherme até o corredor. Obrigada por hoje, disse ela. Pelas aulas, pelo jantar, por tudo. Obrigado você por me deixar entrar na sua vida real. Eles estavam muito próximos no corredor estreito. Larissa podia sentir o perfume dele, ver os detalhes dourados em seus olhos castanhos. Por um momento, achou que ele fosse beijá-la. Guilherme, murmurou. Eu sei. Ele recuou um passo. 2 semanas, sem complicações. Mas enquanto desciam as escadas, ambos sabiam que já era tarde demais para evitar complicações. No dia seguinte, Larissa estava organizando as frutas na feira quando seu telefone tocou. Era Helena Fagundes. Larissa, querida, espero que não se importe de eu ligar. Claro que não, dona Helena. Como está? Empolgadíssima com a gala. Estava pensando se você gostaria de me acompanhar para escolher seu vestido hoje à tarde. Larissa quase derrubou uma bandeja de açaí. Meu vestido? Para a gala, claro. Não pode usar qualquer coisa. Tem que ser algo especial. Algumas horas depois, Larissa se encontrava numa boutique em Ipanema que não tinha preços nas etiquetas. Sempre um sinal de que ela não podia pagar nada ali. Helena! A proprietária da loja cumprimentou efusivamente. Que prazer vê-la. E esta deve ser a famosa Larissa. Famosa? Larissa murmurou para Helena. Querida, todo mundo está falando sobre a namorada do Guilherme. A mulher que conquistou o coração do solteiro mais cobiçado do Rio. As próximas 2 horas foram uma experiência surreal. Vestido após vestido, cada um mais caro e elaborado que o anterior. Larissa se sentia como uma boneca sendo vestida para um espetáculo.
Este azul realça seus olhos, comentou Helena quando Larissa saiu do provador com um vestido de festa longo. Mas talvez seja muito formal. E este verde? Sugeriu a vendedora, trazendo outro modelo. Larissa se olhou no espelho. O vestido verde era elegante, mas não ostensivo. Realçava sua figura sem ser vulgar. Era o tipo de roupa que ela jamais imaginara usar, mas que a fazia se sentir poderosa. Este, disse Helena definitivamente. Perfeito. Dona Helena, eu não posso aceitar. Larissa começou a protestar. Bobagem. É meu presente para minha futura nora. Nora. A palavra atingiu Larissa como um soco. Helena realmente acreditava que o relacionamento era verdadeiro. Quando saíam da boutique, Helena sugeriu tomar café numa confeitaria próxima. Larissa, disse Helena quando se sentaram, posso falar francamente com você? Claro. Em 30 anos de casamento com Augusto, vi muitas mulheres tentando conquistar Guilherme. Socialites, modelos, herdeiras, todas muito bonitas, todas muito bem educadas. Larissa sentiu o estômago se contrair. E nenhuma jamais teve o efeito que você teve nele. Guilherme está diferente desde que conheceu você. Mais leve, mais ele mesmo. Dona Helena. Sei que você deve se sentir intimidada às vezes, Helena continuou. O mundo em que vivemos pode ser complicado, cheio de regras não escritas e pessoas que julgam pelas aparências. Mas quero que saiba que Augusto e eu a adoramos exatamente como você é. Larissa sentiu os olhos marejarem. A senhora é muito gentil. Não é gentileza, querida. É honestidade. Há muito tempo não víamos Guilherme realmente feliz. Quando Larissa chegou em casa naquela noite, Bianca estava na sala estudando anatomia. Como foi o passeio com a sogra? Perguntou sem levantar os olhos do livro. Ela não é minha sogra, Larissa respondeu automaticamente. Ainda não, Bianca sorriu. Mas esse Guilherme está interessado em você de verdade. Como você pode ter certeza? Pela forma como ele te olhava ontem, e pela forma como você estava olhando para ele também. Larissa se sentou no sofá ao lado da irmã. Bi, e se eu estiver me metendo numa situação que não consigo controlar? Você está falando do dinheiro ou dos sentimentos? Dos dois. Bianca fechou o livro e olhou seriamente para a irmã. Val, você passou os últimos 5 anos cuidando de todo mundo menos de você mesma. Talvez seja a hora de deixar alguém cuidar de você também. É complicado. Os melhores relacionamentos sempre são. Naquela noite, Larissa ficou acordada olhando para o teto, pensando nas palavras de Helena e de Bianca. O que havia começado como um simples favor estava se transformando em algo muito mais complexo e perigoso, porque ela estava se apaixonando por Guilherme Fagundes, e suspeitava que ele estava se apaixonando por ela também. A questão era, o que aconteceria quando as 2 semanas terminassem e a verdade sobre como tudo havia começado viesse à tona? No seu apartamento em Ipanema, Guilherme estava tendo exatamente os mesmos pensamentos. E em sua mansão na Barra, Camila Albuquerque desligou o telefone após uma longa conversa com um detetive particular, sorrindo friamente enquanto olhava as primeiras fotos de Guilherme e Larissa juntos. O jogo havia apenas começado. Uma semana havia se passado desde o passeio com Helena, e Larissa começava a acreditar que talvez pudesse mesmo pertencer àquele mundo. Até Guilherme aparecer na feira numa manhã de terça-feira com uma expressão que ela já estava aprendendo a reconhecer. Ele tinha algo importante para dizer. Precisamos conversar, disse ele, observando-a preparar um açaí para um cliente regular. Bom dia para você também. Larissa sorriu, mas percebeu a tensão em sua voz. O que aconteceu? Aulas de dança, hoje à tarde. Larissa quase derrubou o açaí. Dança? Guilherme, eu já sei dançar. Cresci no Nordeste, lembra? Valsa, ele especificou, passando a mão pelos cabelos. Na gala sempre há uma valsa de abertura. É tradição. Claro que há, murmurou Larissa. Por que não me surpreendo? Algumas horas depois, ela se encontrava num elegante estúdio de dança em Ipanema,
observando um homem idoso e impecavelmente vestido demonstrar passos de valsa com uma graça que desafiava sua idade. Maestro Henrique, Guilherme fez as apresentações. Este é quem vai nos ensinar. Então vocês são o casal que vai abrir a gala dos Fagundes. O maestro sorriu. Que responsabilidade. Todos os olhos estarão em vocês. Exatamente o que eu queria ouvir. Larissa murmurou sarcasticamente. Os primeiros minutos foram um desastre absoluto. Larissa pisou nos pés de Guilherme mais vezes do que conseguia contar, e ele parecia um robô tentando seguir instruções demasiado precisas. Parem! O maestro bateu palmas. Vocês estão pensando demais. A valsa é sobre conexão, não sobre passos perfeitos. Olhem-se nos olhos, sintam a música. É fácil falar. Larissa suspirou. Mas é difícil relaxar quando você sabe que vai fazer papel de boba na frente de 300 pessoas. Guilherme parou de dançar e a olhou diretamente. Você sabe o quê? Esquece a gala por um momento. Ele estendeu a mão novamente. Somos só eu e você, aqui e agora. Como quando você me ofereceu aquele açaí na chuva. Havia algo diferente na voz dele. Uma sinceridade que fez Larissa realmente olhar para ele. Ela viu vulnerabilidade ali, uma honestidade crua que não tinha visto antes. Pegou a mão dele e, desta vez, quando a música começou, se moveram juntos, naturalmente. Não era perfeito tecnicamente, mas havia uma harmonia entre eles que transcendia os passos. Assim está muito melhor, murmurou Guilherme, puxando-a um pouco mais perto. Muito melhor, ela concordou, e por um momento esqueceu completamente onde estavam. Perfeito, exclamou o maestro. Vejam, a técnica pode ser ensinada, mas a conexão, essa vem do coração. Depois da aula, Guilherme sugeriu almoçar num restaurante japonês em Ipanema. Mas Larissa tinha uma ideia diferente. Que tal você conhecer onde eu realmente cresci? Sugeriu. Quero dizer, se vamos continuar essa farsa, você deveria saber tudo sobre mim. 40 minutos depois, estavam numa pequena churrascaria em Madureira, compartilhando picanha com farofa, enquanto Larissa contava histórias de sua infância. Meus pais tinham um pequeno comércio aqui perto, explicou, apontando pela janela. Nada muito, só uma mercearia no térreo da nossa casa, mas era nosso. Você os perdeu muito nova, Guilherme observou suavemente. 17. Bianca tinha 12. Larissa mexeu a caipirinha com o canudo. Foi um acidente na BR-040. Caminhão desgovernado. E você assumiu tudo sozinha. Não tinha escolha. Bianca era menor. Eu era responsável por ela. Larissa sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Tive que vender a casa, a mercearia, tudo. O que sobrou mal deu para o apartamento pequeno e para começar na feira. Guilherme a observava com uma intensidade que a fazia se sentir completamente vista. Você nunca pensou em pedir ajuda? Parentes, governo? Orgulho nordestino. Ela riu sem humor. E experiência. Aprendi cedo que a única pessoa com quem você pode contar de verdade é você mesma. E eu? A pergunta saiu mais baixa do que ele pretendia, mas ela ouviu. Você o quê? Você pode contar comigo. O silêncio que se seguiu estava carregado de algo que ambos sentiam, mas nenhum queria nomear. Guilherme, Larissa disse finalmente, isso aqui é entre nós. O que é exatamente? Ele se inclinou sobre a mesa. Honestamente, não faço mais ideia. Começou como fingimento. E agora? Agora está ficando perigoso, ela admitiu. Perigoso como? Perigoso como... Eu poderia me acostumar com isso, com você, com a forma como seus pais me tratam, como você olha para mim, como me sinto quando estou ao seu lado. Guilherme estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. E se você se acostumasse? Não pode dar certo. Por que não? Porque somos de mundos diferentes, Guilherme. Você é herdeiro de um império, eu vendo açaí numa feira. Isso só funciona em filme. Ou em novela mexicana,
Ele sorriu. Não estou brincando. Eu também não. Guilherme apertou a mão dela. Larissa, desde que te conheci, minha vida faz mais sentido. Não me importo de onde você vem ou o que faz. Me importo com quem você é. E quem eu sou? A mulher mais corajosa, mais real, mais impressionante que já conheci. O coração de Larissa acelerou perigosamente. Guilherme, eu sei que começou como teatro, mas o que sinto por você não é fingimento. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Guilherme olhou para a tela e suspirou. Minha mãe, explicou. Provavelmente quer discutir mais detalhes da gala. Mas quando atendeu, sua expressão mudou completamente. Mãe, calma, disse, ficando visivelmente tenso. Como assim fotos? Que fotos? Larissa sentiu um frio no estômago. Não, Guilherme continuou. Não saio da internet. Nós vamos resolver isso. Ele desligou e olhou para Larissa com preocupação. Temos um problema. Que tipo de problema? Alguém vazou fotos nossas para os blogs de fofoca. Nossa história está sendo questionada. 20 minutos depois, estavam no apartamento de Guilherme em Ipanema, um lugar moderno e minimalista que contrastava totalmente com o aconchego do lar de Larissa. Ele abriu o laptop e mostrou a ela os sites de fofoca. O romance suspeito do herdeiro Fagundes, leu em voz alta. Seria real o namoro com a vendedora da feira? As fotos estavam todas ali. Guilherme ajoelhado na feira, ela aceitando dinheiro, os dois rindo durante as aulas de dança. Mas a forma como foram tiradas e editadas fazia tudo parecer calculado. Falso. Quem faria isso? Perguntou Larissa, sentindo-se enjoada. Tenho uma suspeita, Guilherme respondeu sombriamente. Como se houvesse sido invocada, a campainha tocou. Guilherme foi atender e voltou com uma expressão ainda mais fechada. Camila, anunciou. Camila Albuquerque entrou na sala como se fosse dona do lugar. Vestia um traje executivo impecável e carregava uma pasta de couro. Guilherme, querido, disse, ignorando completamente Larissa. Vim assim que soube das notícias. Que situação complicada. Camila, a voz de Guilherme estava gelada. Você tem algo a ver com essas fotos? Eu? Ela colocou a mão no peito em falsa indignação. Como pode pensar isso de mim? Sou sua amiga há anos. Amiga, Guilherme repetiu secamente. Camila finalmente olhou para Larissa. Olá, querida. Como você está lidando com toda essa exposição? Bem, Larissa respondeu, erguendo o queixo. Que bom. Deve ser difícil ver seu relacionamento sendo questionado publicamente. Camila abriu a pasta. Na verdade, vim aqui para ajudar vocês. Como? Perguntou Guilherme desconfiado. Tenho uma proposta. Camila sorriu friamente. Larissa, querida, quanto Guilherme está te pagando para fingir ser namorada dele? O silêncio na sala foi ensurdecedor. Camila! Guilherme se levantou bruscamente. É uma pergunta válida. Ela continuou calmamente. Porque tenho aqui documentos que provam que vocês se conheceram apenas 2 semanas atrás. E fotos dele te pagando dinheiro na feira. Ela tirou mais documentos da pasta. Também tenho informações sobre sua situação financeira, Larissa. As dívidas, os problemas com licenças. Como você conseguiu isso? Larissa perguntou, sentindo-se vulnerável. Não importa como. O que importa é que posso tornar isso público, ou podemos chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Guilherme perguntou. Simples. Larissa desaparece da vida de Guilherme agora, antes da gala. Eu cuido de toda a situação com a imprensa. Explico que foi um mal-entendido. Uma amizade que foi mal interpretada. Camila olhou diretamente para Larissa. E você, querida, recebe uma compensação generosa pelo inconveniente. Você está tentando me comprar, Larissa disse. Estou tentando proteger todos nós. Guilherme, você realmente acha que pode apresentar uma vendedora de feira como sua noiva para a elite do Rio de Janeiro? Seja realista. Cale a boca, Camila. Guilherme disse perigosamente. Larissa. Camila continuou como se ele não tivesse falado.
Você parece inteligente. Deve entender que isso nunca vai dar certo. Vocês são de mundos diferentes. Mais cedo ou mais tarde, a diferença vai acabar com vocês. Saia daqui, Guilherme ordenou. Vou sair. Camila guardou os documentos. Mas deixo minha proposta em aberto. Larissa, se mudar de ideia, me liga. Ela estendeu um cartão. Ah, e Guilherme, seu pai vai receber essas informações se vocês não resolverem isso logo. Imagina o constrangimento para a família. Quando Camila saiu, Larissa e Guilherme ficaram em silêncio mortal. Larissa, ele começou. Ela tem razão, Larissa disse baixinho. Não tem não. Tem sim. Olha só o que já está acontecendo e nem chegamos na gala ainda. Ela se levantou. Talvez seja melhor eu sair fora antes que isso piore. Não. Guilherme se colocou entre ela e a porta. Não vou deixar a Camila vencer. Não é sobre ela vencer, Guilherme. É sobre proteger sua família, sua reputação. Dane-se minha reputação. E dane-se a Camila também. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Larissa, o que sinto por você é real. Mais real que qualquer coisa que já senti na vida. Guilherme, me dá uma chance de provar isso. Como? Em vez de responder com palavras, ele a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante. Mas quando ela correspondeu, se aprofundou em algo que falava de semanas de tensão acumulada, de sentimentos que nenhum dos dois queria admitir. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesado. Assim, ele murmurou contra os lábios dela. Deixa eu provar que isso é real. E a Camila? As fotos? A gala? Vamos enfrentar tudo isso juntos. Se você quiser. Larissa o olhou nos olhos, vendo ali uma sinceridade que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Está bem, disse finalmente. Mas se isso explodir na nossa cara, não vai explodir. Como pode ter certeza? Porque agora não é mais fingimento, é verdade. E a verdade sempre vence. Naquela noite, quando Larissa chegou em casa, Bianca estava na sala esperando-a. Vi as notícias online, disse a irmã sem rodeios. Todo mundo está falando sobre você e o Guilherme. E o que você acha? Acho que vocês estão apaixonados de verdade e que isso está assustando algumas pessoas. Bianca fechou o livro que estava lendo. Também acho que você merece ser feliz, Val, mesmo que seja complicado. É muito complicado. Os melhores amores sempre são. Larissa se sentou no sofá ao lado da irmã. Bi, e se eu estiver sendo ingênua? E se no final ele escolher o mundo dele ao invés de mim? E se ele não escolher? E se vocês conseguirem construir um mundo novo juntos? Você sempre foi a otimista entre nós duas. E você sempre foi a corajosa. Não pare de ser agora. Enquanto isso, no seu apartamento, Guilherme ligava para seu pai. Pai, precisamos conversar sobre a gala. Sobre as notícias nos jornais? A voz de Augusto estava calma. Já estou cuidando disso. Como assim? Guilherme, você realmente acha que eu não faria uma investigação completa sobre a namorada do meu filho? Sei exatamente como vocês se conheceram. O coração de Guilherme parou. Pai, e sei também quem está por trás dessas fotos. Vou resolver essa situação amanhã mesmo. O senhor não está bravo? Por que estaria? Pelo que vejo, começou como uma mentira, mas se transformou em algo verdadeiro. E Larissa? Essa menina tem mais classe no dedo mindinho que a maioria das mulheres que conhecemos. Guilherme sorriu pela primeira vez em horas. Obrigado, pai. Só uma coisa, filho. Você tem certeza dos seus sentimentos? Absoluta. Então prepare-se para lutar por eles, porque algo me diz que a Camila não vai desistir facilmente. E em sua mansão na Barra, Camila Albuquerque desligou o telefone após uma longa conversa com seu advogado, sorrindo friamente. Se Guilherme queria lutar, ela lhe daria uma guerra. 3 dias haviam se passado desde o confronto com Camila, e Larissa começava a acreditar que talvez ela tivesse sido apenas uma ameaça vazia. Guilherme parecia mais relaxado. Augusto havia prometido resolver a situação com a imprensa,
E até mesmo Helena ligava diariamente com detalhes entusiasmados sobre a gala que aconteceria no dia seguinte. Até que Camila apareceu na feira. Era uma manhã de quinta-feira, quando Larissa a viu se aproximando da banca, caminhando entre as frutas e verduras como se fosse uma aparição de outro mundo. Vestia um conjunto social impecável, que contrastava brutalmente com o ambiente colorido e descontraído da feira de São Cristóvão. "Precisamos conversar", disse Camila sem preâmbulos, colocando uma pasta elegante sobre o balcão da banca. "Não tenho nada para conversar com você", Larissa continuou organizando as frutas, mas suas mãos tremiam ligeiramente. "Acho que tem sim." Camila abriu a pasta. "Especialmente depois de ver isto." Larissa olhou para os documentos e sentiu o sangue gelar nas veias. Eram fotos ainda mais comprometedoras. Guilherme ajoelhado na chuva, ela claramente aceitando dinheiro, os dois rindo nas aulas de dança. Mas dessa vez as imagens estavam acompanhadas de documentos oficiais. "Relatório completo da investigação sobre você", Camila explicou com um sorriso frio. "Dívidas em aberto, problemas com licenças sanitárias da banca, irregularidades na documentação de imigrante." "Eu não sou imigrante", Larissa interrompeu. "Sou brasileira." "Migrante interna, então. Nordestina em terras cariocas", Camila corrigiu com desdém. "O ponto é que uma simples denúncia anônima pode fechar sua banca permanentemente. E sua irmã... Bianca, não é? Seria uma pena se as bolsas de estudo dela fossem questionadas por irregularidades nos documentos familiares." Larissa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Você não pode fazer isso." "Posso e vou, a menos que seja razoável." Camila se inclinou sobre o balcão. "Escute bem, Larissa. Guilherme e eu estamos destinados a ficar juntos. Nossas famílias planejaram isso há anos. Você é apenas uma distração temporária. Isso não é sua decisão." "Sério?" Camila riu friamente. "Você realmente acha que um homem como Guilherme Fagundes vai abandonar seu império familiar por uma vendedora de açaí? Por favor, seja realista." "Guilherme não é como você pensa. Guilherme é exatamente como eu penso." Camila abriu outra pasta. "É um empresário. E você, querida, é muito ruim para os negócios." Ela espalhou mais documentos sobre o balcão. "Sabia que seu relacionamento já afetou 3 contratos importantes da construtora? Clientes importantes que não gostaram da escolha inadequada do herdeiro?" Larissa sentia o mundo girando ao seu redor. "Não pode ser verdade. É totalmente verdade. E vai piorar após a gala de amanhã, quando Guilherme te apresentar oficialmente. A família Fagundes pode perder milhões por causa dessa sua fantasia romântica. O que você quer? Que desapareça da vida dele. Hoje, agora." Camila pegou um cheque da bolsa. 50 mil reais, o suficiente para quitar todas as suas dívidas, regularizar a documentação da banca e ainda sobrar para a faculdade da sua irmã. Larissa olhou para o cheque, depois para os documentos ameaçadores espalhados sobre o balcão. "E se eu recusar? Então amanhã, bem na hora da gala, todos os jornais do Rio vão receber um dossiê completo sobre como o herdeiro Fagundes foi enganado por uma oportunista." Camila sorriu cruelmente. "Imagine as manchetes. A farsa do século, como uma vendedora ambulante enganou a elite carioca. Guilherme saberia que foi você. Guilherme ficaria tão humilhado que não importaria quem vazou. A reputação da família estaria destruída, os negócios em ruínas." Camila guardou os documentos. "Ah, e claro, sua banca seria fechada no mesmo dia. Sua irmã perderia a bolsa por irregularidades. Vocês duas ficariam na rua." Larissa fechou os olhos, vendo seu futuro se despedaçando. Sem trabalho, sem renda, sem forma de sustentar Bianca na faculdade. E Guilherme se odiaria por ter causado a ruína da família. "O que preciso fazer?" perguntou com a voz quebrada. "Termine com ele hoje. Diga que percebeu que vocês são de mundos diferentes, que não pode continuar vivendo uma mentira, qualquer coisa. Só faça soar convincente." Camila estendeu o cheque. "E pegue isso. Considere uma compensação pelos serviços prestados."
Eu não quero seu dinheiro sujo. Então pense na Bianca. Pense no futuro dela. Camila deixou o cheque sobre o balcão. Ah, e Larissa, se tentar contar para Guilherme sobre nossa conversa, tudo isso vai para os jornais amanhã mesmo. É sua palavra contra a minha. E acho que sabemos quem tem mais credibilidade na alta sociedade carioca. Quando Camila se afastou, Larissa desabou na cadeira atrás do balcão. Dona Maria, da banca ao lado, se aproximou preocupada. Minha filha, você está bem? Quem era aquela mulher? Problemas, Larissa murmurou. Só problemas. O resto do dia passou num borrão. Larissa atendia os clientes mecanicamente, sua mente rodando em círculos. Toda vez que pensava em ligar para Guilherme, lembrava das ameaças de Camila. Não podia arriscar destruir a família dele. Não podia arriscar o futuro de Bianca. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou a irmã estudando na mesa da cozinha, rodeada de livros de anatomia. Oi, Val. Bianca olhou para cima e imediatamente franziu a testa. Você está estranha. O que aconteceu? Nada. Só um dia cansativo. Mentira. Bianca fechou o livro. Eu te conheço. O que foi? Larissa se sentou pesadamente na cadeira ao lado da irmã. Como explicar que estava prestes a destruir a única chance de felicidade que havia tido em anos? Como dizer que teria que quebrar o coração do homem que amava para proteger todos que importavam para ela? Bi, disse finalmente. E se tudo isso com Guilherme for um erro? Por que seria um erro? Porque somos muito diferentes. Ele é rico, sofisticado, tem responsabilidades que eu nem imagino. E eu sou uma vendedora de açaí que mal terminou o ensino médio. Val, de onde vem essa insegurança toda? Ontem você estava radiante. Ontem eu estava vivendo uma fantasia. Hoje eu acordei para a realidade. Bianca estudou o rosto da irmã com atenção. Alguém disse alguma coisa para você? Não é só uma pessoa, Bi. É o mundo todo. Você viu os jornais, os blogs, todo mundo questionando se somos um casal real. E vocês são. Mas começou como mentira, e isso vai sempre assombrar a gente. Larissa segurou as mãos da irmã. Talvez seja melhor terminar agora, antes que alguém saia machucado. Alguém como quem? Como você, como a família dele, como nós duas. Bianca franziu ainda mais a testa. Val, você está me assustando. O que realmente aconteceu hoje? Antes que Larissa pudesse responder, o telefone tocou. Era Guilherme. Oi. Ela atendeu, tentando soar normal. Oi, linda. Como foi seu dia? A voz dele, carinhosa e genuinamente interessada, quase a fez desabar em lágrimas. Normal. Mentiu. E o seu? Corrido. Últimos preparativos para amanhã. Mal posso esperar para te ver naquele vestido azul. Guilherme, ela começou, mas as palavras travaram na garganta. Que foi? Você está estranha. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você. Claro. Passo aí em meia hora? Não aqui. Podemos nos encontrar no aterro? Perto daquele quiosque onde fomos semana passada? Houve uma pausa. Larissa, você está me preocupando. Aconteceu alguma coisa? Só. Preciso falar com você. É importante. 1 hora depois, eles estavam sentados num banco de frente para a Baía de Guanabara. O Cristo Redentor iluminado se destacava no céu noturno, e o movimento do aterro do Flamengo continuava mesmo àquela hora. Então, Guilherme se virou para ela no banco. O que é tão importante que não podia esperar até amanhã? Larissa havia ensaiado essa conversa o caminho inteiro, mas agora que ele estava ali, olhando para ela com tanto carinho, as palavras se recusavam a sair. Guilherme, começou finalmente. Você já parou para pensar no que realmente estamos fazendo? Como assim? Isso aqui, nós dois, começou como uma mentira e agora é a verdade, ele completou. A coisa mais verdadeira da minha vida. Mas e se não for suficiente? Guilherme se virou completamente para ela. Larissa, de onde está vindo isso? Ontem você estava bem. Falamos sobre enfrentar tudo juntos. Ontem eu estava sendo ingênua. E hoje?
Hoje eu estou sendo realista. Ela respirou fundo. Guilherme, somos de mundos completamente diferentes. Você tem responsabilidades, expectativas, uma família que construiu um império. E eu não me importo com nada disso se não tenho você ao meu lado. Mas deveria se importar. As palavras saíram mais altas do que ela pretendia. Sua família, seus negócios, seu futuro. Tudo isso é mais importante que uma vendedora de açaí que você conheceu há 2 semanas. Não é mais importante que você. É sim! Ela se levantou do banco. Tem que ser! Guilherme se levantou também, pegando as mãos dela. Larissa, o que está acontecendo? Por que você está falando assim? Porque estou cansada de viver uma fantasia. Ela mentiu, odiando cada palavra. Porque isso nunca vai dar certo e quanto mais esperarmos para aceitar isso, mais vai doer. Eu não acredito em você. Então acredite nisto. Ela se forçou a olhar diretamente nos olhos dele. Eu não posso mais continuar com essa farsa. Não posso fingir que pertenço ao seu mundo, que posso ser a mulher que você precisa. Você não está fingindo nada. Estou fingindo tudo. A voz dela quebrou. Desde o primeiro dia, desde aquela chuva na feira. Tudo foi teatro, Guilherme. E eu não aguento mais. O silêncio que se seguiu foi devastador. Larissa viu a dor se espalhar pelo rosto de Guilherme. Viu o momento exato em que ele acreditou nas mentiras que ela estava contando. Então, ele disse finalmente, a voz perigosamente baixa, tudo isso foi uma mentira? Tudo? Tudo. Os jantares em casa, as conversas, os beijos, tudo foi teatro? Cada palavra era como uma punhalada no próprio coração, mas Larissa forçou-se a assentir. Tudo. Guilherme deu um passo para trás, como se ela tivesse o esbofeteado. Por quê? Por que continuar se você não sentia nada? Pelo dinheiro, ela forçou-se a dizer. Pelos 10 mil reais, pelo vestido, pela oportunidade de conhecer seu mundo, mas agora percebi que não vale a pena. Eu vejo. A voz dele estava gelada agora. E a gala de amanhã? Não vou. Claro que não. Guilherme passou as mãos pelos cabelos, parecendo perdido. Meus pais, eles vão ficar devastados. Vão superar. E você também. E você? Como vai superar? Voltando para minha vida real. Para meu lugar de verdade. Guilherme a olhou por um longo momento. E Larissa teve que usar toda a sua força de vontade para não desabar e contar a verdade. Você sabe o que é o pior de tudo isso? Ele disse finalmente. O quê? Por um momento eu realmente acreditei que alguém poderia me amar por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E com essas palavras, ele se virou e foi embora, deixando Larissa sozinha no aterro com o coração despedaçado em 1000 pedaços. Ela ficou ali por horas, chorando como não chorava desde a morte dos pais. Quando finalmente voltou para casa, encontrou Bianca esperando-a acordada na sala. Você terminou com ele, disse a irmã. Não era uma pergunta. Terminei. Por quê? E não me venha com essa história de mundos diferentes. Eu vi como vocês se olhavam. Larissa desabou no sofá, porque às vezes amar alguém significa deixá-lo ir. Ou às vezes significa lutar por ele. Nem sempre temos escolha, Bi. Bianca se sentou ao lado da irmã. Sempre temos escolha. A questão é se temos coragem de fazer a escolha certa. E se a escolha certa for dolorosa demais? Então a gente aguenta a dor e segue em frente, mas pelo menos sabendo que foi a escolha certa. Larissa olhou para a irmã, desejando poder contar a verdade. Mas não podia arriscar o futuro de Bianca. Não podia arriscar a felicidade de toda a família Fagundes por causa de seu próprio coração. Vou dormir, disse, levantando-se. Val? Sim. Se você mudou de ideia por pressão de alguém, saiba que eu prefiro ficar sem faculdade a te ver infeliz. Larissa sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Boa noite, Bi. Naquela noite, nem Larissa nem Guilherme conseguiram dormir. Ele ficou no apartamento olhando para o convite da gala, tentando entender como havia se enganado tanto sobre os sentimentos dela. Ela ficou no quarto pequeno segurando o vestido azul que Helena havia comprado, sabendo que nunca mais poderia usá-lo. E em sua mansão na Barra,
Camila Albuquerque dormiu tranquilamente pela primeira vez em semanas, certa de que havia vencido. Mas o que ela não sabia era que Bianca havia escutado parte da conversa telefônica da irmã no aterro, e que, sendo futura médica, ela tinha um senso aguçado para diagnosticar quando alguém estava mentindo sobre seus próprios sintomas, e Larissa estava claramente mentindo sobre não amar Guilherme Fagundes. A manhã da gala amanheceu cinzenta sobre o Rio de Janeiro, como se até o céu estivesse enlutado. Larissa acordou depois de uma noite sem dormir, os olhos inchados de tanto chorar. O vestido azul continuava pendurado na porta do guarda-roupa, uma lembrança dolorosa de sonhos que nunca se realizariam. Val. Bianca bateu na porta do quarto. Precisamos conversar. Não agora, Bi, por favor. Agora. A voz da irmã estava determinada. Abre essa porta. Relutantemente, Larissa abriu. Bianca entrou segurando uma xícara de café e uma expressão que ela conhecia bem. Era a mesma cara que a irmã fazia quando estava determinada a diagnosticar um problema difícil. Senta, Bianca ordenou, apontando para a cama. Bi, eu não estou com humor para... Senta, ela repetiu mais firme. E me conta a verdade sobre o que realmente aconteceu ontem. Eu já te contei, percebi que... Mentira, Bianca a interrompeu. Val, eu te conheço há 23 anos. Sei quando você está mentindo. E sei também quando você está apaixonada. Larissa tentou desviar o olhar, mas Bianca segurou seu queixo. Olha para mim e me diz que não ama o Guilherme. Olha nos meus olhos e me diz. Larissa tentou, mas as palavras não saíram. Em vez disso, desabou em lágrimas. Eu amo, soluçou. Amo tanto que dói, mas não posso ficar com ele. Por quê? Porque a Camila te ameaçou. Bianca completou calmamente. Larissa parou de chorar instantaneamente. Como você? Porque escutei parte da sua conversa ontem no telefone e porque vi aquela mulher saindo da feira quando passei lá para te buscar. Bianca se sentou na cama ao lado da irmã. Agora me conta tudo, e quero dizer tudo. Durante os próximos 20 minutos, Larissa contou sobre a chantagem, as ameaças à banca, ao futuro de Bianca, a reputação da família Fagundes. Quando terminou, se sentia mais leve e mais desesperada ao mesmo tempo. Essa mulher é um demônio, Bianca disse finalmente. Mas ela não está errada sobre uma coisa. Eu posso mesmo arruinar a vida do Guilherme. Ou pode ser a melhor coisa que já aconteceu com ele. Bianca se levantou. Veste o vestido. O quê? O vestido azul. Veste agora. Bi, eu não vou à gala. Já terminei com o Guilherme, lembra? Ainda não terminou. Você só mentiu para ele por medo. Bianca abriu o guarda-roupa e tirou o vestido. Mas vai contar a verdade hoje. Não posso, se ela cumprir as ameaças, então vamos impedir que ela cumpra. Bianca jogou o vestido na cama. Val, você passou 5 anos da sua vida cuidando de mim, sacrificando seus sonhos pelos meus. Não vou deixar você sacrificar o amor da sua vida também. E se der errado? E se der certo? Enquanto isso, no Hotel Copacabana Palace, a gala beneficente dos Fagundes estava sendo preparada com toda a pompa que a alta sociedade carioca esperava. O salão principal foi decorado com arranjos de orquídeas brancas e douradas, luzes suaves criavam uma atmosfera elegante e o palco estava montado para a apresentação das principais famílias da cidade. Guilherme estava no quarto presidencial, sendo ajudado pelo pai a ajustar a gravata do smoking. Seus olhos estavam sem brilho, e ele se movia como um robô. Filho, Augusto disse gentilmente. Onde está a Larissa? Helena está perguntando sobre os últimos detalhes. Larissa não vai vir, Guilherme respondeu sem emoção. Como assim não vai vir? É a sua apresentação oficial. Não vai ter apresentação oficial. Terminamos. Augusto parou o que estava fazendo. Terminaram? Quando? Ontem à noite. Por quê? Guilherme finalmente olhou para o pai. Porque descobri que tudo foi mentira desde o início. Ela nunca me amou. Foi tudo pelo dinheiro, pela oportunidade de conhecer nosso mundo.
Isso não é verdade. É o que ela me disse. Augusto estudou o rosto do filho. E você acreditou? Por que ela mentiria sobre isso? Existem várias razões pelas quais uma pessoa pode mentir sobre seus sentimentos. Augusto disse pensativo. Medo, pressão externa, tentativa de proteger alguém. Pai, você não estava lá. Você não viu os olhos dela quando disse que tudo foi teatro. Não, mas vi os olhos dela quando olhava para você. E uma mulher não consegue fingir esse tipo de amor. Antes que Guilherme pudesse responder, Helena entrou no quarto como um furacão. Onde está Larissa? Perguntou sem preâmbulos. Os convidados estão chegando e ela deveria estar se arrumando no quarto ao lado. Mãe, Guilherme suspirou. Eu te explico depois. Larissa não vai vir. Como assim não vai vir? É a gala dela. Terminamos. Helena ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Bobagem, disse finalmente. Mãe, bobagem, ela repetiu. Aquela menina está apaixonada por você. Qualquer pessoa com olhos pode ver isso. Então por que ela terminou comigo? Não sei, mas vou descobrir. Helena pegou a bolsa. Augusto, cuide dos preparativos. Vou buscar minha nora. Helena, não se meta. Já me meti no dia que decidi que ela seria perfeita para você. Helena se virou na porta. E não vou desistir agora. Uma hora depois, Helena estava subindo as escadas do prédio em Madureira, seguindo as instruções que havia arrancado de Guilherme. Quando tocou a campainha, quem atendeu foi Bianca. Dona Helena! A jovem pareceu surpresa. O que a senhora está fazendo aqui? Vim buscar sua irmã para a gala. Ela não quer ir. Não perguntei se ela quer. Perguntei onde ela está. Bianca sorriu. A senhora vai gostar de saber que passamos a tarde toda tentando convencê-la a ir. E conseguiram? Ela está se arrumando no quarto, mas está com medo. Helena entrou no apartamento. Medo de quê? Da Camila Albuquerque. O nome fez Helena parar imediatamente. O que a Camila tem a ver com isso? Tudo, disse uma voz da porta do quarto. Larissa apareceu vestindo o vestido azul, mas com uma expressão angustiada. Dona Helena, a senhora não deveria estar aqui. Deveria sim. Agora me conte o que a Camila fez. Durante os próximos minutos, Larissa contou sobre as ameaças, a chantagem, o ultimato. Quando terminou, Helena estava furiosa. Essa víbora! Exclamou. Como ela ousa ameaçar minha família? Sua família? Larissa repetiu. Claro que sim. Você acha que eu compraria vestido para a namorada temporária do meu filho? Helena segurou as mãos de Larissa. Querida, você é família desde o primeiro dia. E ninguém ameaça minha família. Mas e se ela cumprir as ameaças? Deixe a Camila comigo. Helena sorriu perigosamente. Agora vamos para a gala. Meu filho precisa de você. Ele me odeia. Eu disse coisas horríveis para ele. Ele te ama, e quando souber a verdade, vai entender por que você fez o que fez. Quando chegaram ao hotel, a gala já estava em pleno andamento. O salão fervilhava com a elite carioca, todos elegantemente vestidos e conversando animadamente. Larissa sentiu as pernas tremerem quando entraram. Calma, Helena segurou seu braço. Vamos encontrar Guilherme primeiro. Mas quem encontraram primeiro foi Camila. Ela estava deslumbrante num vestido vermelho, conversando com um grupo de socialites próximo ao bar. Quando viu Larissa, seu rosto se contorceu em surpresa e raiva. Larissa, disse, aproximando-se rapidamente. Que surpresa! Pensei que tínhamos um acordo. Mudei de ideia, Larissa respondeu, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Péssima decisão. Camila sorriu friamente. Espero que esteja preparada para as consequências. A única pessoa que deveria estar preocupada com consequências é você. Uma voz masculina interrompeu. Todos se viraram. Augusto estava ali, acompanhado de um homem de meia-idade que Larissa não conhecia. Doutor Ribeiro, Augusto se dirigiu ao desconhecido. Pode repetir para a senhorita Albuquerque o que acabou de me contar? O homem ajustou os óculos. Claro. Após investigação solicitada pelo Sr. Fagundes,
Descobrimos que a senhorita Albuquerque contratou detetives particulares para investigar ilegalmente a senhorita Santos, além de subornar funcionários públicos para criar irregularidades fictícias em sua documentação. Camila empalideceu. Isso é absurdo. Temos todas as provas, Dr. Ribeiro continuou, incluindo gravações telefônicas e transferências bancárias. O suficiente para processos criminais por difamação, chantagem e corrupção. Camila, Augusto disse calmamente, você tem duas opções. Pode sair daqui agora, discretamente, e nunca mais se meter na vida da minha família. Ou posso tornar público tudo o que descobrimos. Vocês não podem fazer isso comigo. Camila tentou manter a compostura, mas sua voz tremia. Podemos e vamos. Helena se juntou ao grupo. A menos que prefira explicar para seu pai, o deputado, como sua filha se envolveu em chantagem e corrupção. Camila olhou ao redor, percebendo que várias pessoas estavam começando a prestar atenção na conversa. Sua máscara de sofisticação estava finalmente caindo. Isso não acabou, disse entre dentes. Acabou sim. Uma nova voz se juntou à conversa. Era Guilherme, que havia chegado sem ninguém perceber. E se você se aproximar da Larissa ou da família dela novamente, não vamos nos contentar apenas com processos judiciais. A ameaça em sua voz era clara. Camila o olhou por um momento, depois virou-se e saiu do salão rapidamente, seguida pelos olhares curiosos dos convidados. Quando ela desapareceu, um silêncio constrangedor se instalou no grupo. Larissa e Guilherme se olharam pela primeira vez desde a noite anterior. Precisamos conversar, ele disse. Sim, ela concordou. Precisamos. Helena e Augusto trocaram um olhar cúmplice. Vamos dar uma volta, Helena sugeriu ao marido. Deixar os jovens resolverem suas questões. Quando ficaram sozinhos num canto mais reservado do salão, Guilherme foi direto ao ponto. Por que não me contou sobre a chantagem? Porque ela ameaçou destruir sua família se eu contasse. E você achou que me proteger valia a pena quebrar meu coração? Larissa sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Achei que era melhor você me odiar do que ver sua família arruinada por minha causa. Larissa. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Minha família já me arruinou várias vezes por causa de negócios. Mas você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. Guilherme, você realmente acha que eu me importo mais com dinheiro do que com você? Não. Ela sussurrou. Mas eu tinha medo. Medo de que ela cumprisse as ameaças, medo de arruinar sua vida, medo de descobrir que talvez ela estivesse certa sobre nós sermos incompatíveis. Somos incompatíveis em tudo, ele sorriu. Você gosta de samba, eu de música clássica. Você acorda cedo, eu sou da madrugada. Você é do Nordeste, eu sou carioca da gema. Não está ajudando. Ela riu através das lágrimas. Mas sabe o que mais? Ele continuou. Nada disso importa. Porque quando estou com você, eu me sinto completo. Me sinto eu mesmo. Mesmo sabendo que tudo começou como mentira, e virou a verdade mais importante da minha vida. Eu te amo, ela disse finalmente. Amo tanto que dói. Eu também te amo, ele respondeu, e a beijou ali mesmo, no meio da gala, sob os olhares curiosos e alguns aprovadores dos convidados. Quando se separaram, Helena havia aparecido no palco com um microfone. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelo salão. Chegou o momento que todos estavam esperando, a apresentação oficial da nova integrante da família Fagundes. Larissa sentiu o pânico voltar. Guilherme, eu não estou pronta. Está sim, ele segurou a mão dela. Nós estamos prontos. Juntos, caminharam até o palco. Larissa via centenas de rostos olhando para ela, alguns curiosos, outros avaliadores, muitos genuinamente calorosos. Esta é Larissa Santos, Helena anunciou orgulhosamente. A mulher que conquistou o coração do meu filho e o nosso também. Futura senhora Fagundes. O salão explodiu em aplausos. Larissa olhou para Guilherme em pânico.
Eles nem haviam falado sobre casamento. Surprise! Ele sussurrou no ouvido dela, sorrindo. Você nem me pediu em casamento ainda. Ela sussurrou de volta. Detalhes. Ele riu. Mais tarde, naquela noite, quando a gala estava terminando e os últimos convidados se despediam, Bianca apareceu no salão. Helena havia mandado um carro buscá-la, dizendo que a família toda deveria estar presente para o momento histórico. Como eu fico bonita de dama de honra? Foi a primeira coisa que ela disse para Larissa. Ainda não houve pedido oficial de casamento. Larissa riu. Ainda não, disse Guilherme, aparecendo atrás delas. Mas a noite é jovem. E enquanto o trio ria e conversava, no fundo do salão, Augusto observava a cena com Helena. Acho que nosso filho finalmente cresceu, comentou. E nossa família finalmente está completa. Helena respondeu sorrindo. Do lado de fora, através das janelas do hotel, o Cristo Redentor iluminado parecia abençoar a cidade. E em algum lugar do Rio, uma vendedora de açaí havia se tornado uma Fagundes, provando que às vezes os contos de fada realmente acontecem. Mesmo que comecem com uma mentira na chuva. A madrugada estava calma quando Guilherme e Larissa saíram do Hotel Copacabana Palace. A gala havia sido um sucesso absoluto, mas mais importante que isso, eles estavam juntos, oficialmente, sem mais mentiras ou segredos entre eles. Para onde agora? Perguntou Larissa enquanto caminhavam pela orla de Copacabana. Seus pés já doíam no salto alto, mas ela não queria que aquela noite mágica terminasse. Tem um lugar que quero te mostrar, Guilherme disse misteriosamente, conduzindo-a em direção ao carro. 20 minutos depois estavam no Pão de Açúcar. O bondinho noturno os levou até o topo, onde a cidade do Rio se estendia iluminada abaixo deles como um tapete de estrelas. É lindo, Larissa murmurou, encostada na mureta de proteção. Não tanto quanto você. Guilherme respondeu. E mesmo sendo uma frase clichê, a forma como ele disse fez o coração dela acelerar. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas absorvendo a vista e a sensação de estarem finalmente livres para amar sem obstáculos. Guilherme, Larissa disse finalmente. Sua mãe falou sobre casamento no palco, mas nós nem conversamos sobre isso. É verdade, ele concordou virando-se para ela. Acho que devemos conversar. E então, para total surpresa de Larissa, ele se ajoelhou ali mesmo, no topo do Pão de Açúcar, puxando uma pequena caixa de veludo do bolsinho interno do smoking. Larissa Santos, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante elegante, mas não ostensivo. Quer se casar comigo? De verdade desta vez, não por 5 minutos, não por 2 semanas, mas para sempre? Larissa olhou para ele ajoelhado contra o fundo da cidade iluminada. E por um momento não conseguiu acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Guilherme, começou, mas a voz falhou. Eu sei que é cedo. Ele continuou rapidamente, interpretando mal sua hesitação. Sei que nos conhecemos há apenas 2 semanas, que começou tudo de forma maluca, mas... Sim, ela o interrompeu. Mas eu tenho certeza dos meus... O quê? Sim, ela repetiu, rindo através das lágrimas. Sim, eu quero me casar com você, seu louco. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Guilherme foi mais brilhante que todas as luzes da cidade embaixo deles. Ele deslizou o anel no dedo dela, um ajuste perfeito, e se levantou para beijá-la. Como você sabia o tamanho? Perguntou ela, admirando o anel. Perguntei para a Bianca, ele confessou. Ela mediu com um barbante enquanto você dormia. Vocês estavam planejando isso. Há dias, sua irmã é uma excelente cúmplice. Quando desceram do Pão de Açúcar, já era quase amanhecer. Guilherme insistiu em levar Larissa até sua casa, onde encontraram Bianca ainda acordada, estudando na mesa da cozinha. E então? Ela perguntou assim que eles entraram, olhando diretamente para a mão esquerda de Larissa. E então sua irmã vai se casar comigo, Guilherme anunciou orgulhosamente. Bianca se levantou e abraçou os dois. Finalmente,
Já estava ficando preocupada que vocês fossem demorar mais para se decidir. Mais? Larissa riu. Bi, nos conhecemos há 2 semanas. E se amam há 2 semanas também. Às vezes o coração sabe antes da cabeça. 1 ano depois... A feira de São Cristóvão nunca havia parecido tão bonita. Centenas de metros de tecido branco e flores tropicais coloridas transformaram o espaço em algo entre uma catedral ao ar livre e uma festa nordestina tradicional. O aroma de comida típica se misturava com o perfume das flores, criando uma atmosfera única que era pura essência do amor de Larissa e Guilherme. Larissa se olhava no espelho improvisado no que costumava ser sua banca de açaí, agora transformada em camarim. Seu vestido era uma obra de arte, renda branca delicada com bordados dourados que lembravam os motivos nordestinos, elegante, mas não ostensivo, tradicional, mas moderno. Você está linda demais, suspirou Bianca, ajustando o véu da irmã. Papai e mamãe estariam tão orgulhosos. Acho que eles estão aqui de alguma forma. Larissa sorriu, tocando o pequeno terço de ouro que havia sido da mãe, algo antigo em sua tradição de casamento. O último ano havia sido transformador para ambas as irmãs. Larissa havia voltado a estudar, terminando sua graduação em administração de empresas, enquanto modernizava e expandia seu negócio na feira. Com o apoio de Guilherme e da família Fagundes, ela havia criado uma cooperativa que conectava pequenos produtores nordestinos diretamente com consumidores de classe média no Rio, eliminando intermediários e aumentando a renda das famílias. Bianca, por sua vez, estava prestes a se formar em medicina com todas as honras, já com uma vaga garantida para residência em um dos melhores hospitais da cidade. Está na hora! Helena apareceu na entrada da barraca, elegante em um vestido azul marinho. No último ano, ela havia se tornado a mãe que Larissa nunca teve a chance de ter novamente. Os convidados estão todos em seus lugares. E que mistura fascinante de convidados era. Empresários em ternos de grife sentados ao lado de feirantes em suas melhores roupas, socialites conversando animadamente com vendedores ambulantes, políticos dividindo o mesmo espaço com artistas de rua. Era exatamente o que Larissa e Guilherme queriam, uma celebração que honrasse ambos os mundos de onde vinham. Cadê o noivo? Perguntou Larissa de repente nervosa. Andando de um lado para o outro como um louco, Helena riu. Perguntou 5 vezes se você não mudou de ideia. Nunca. Larissa sorriu, mas sua mão tremeu ligeiramente ao ajustar o buquê de girassóis e rosas brancas. Augusto apareceu na entrada, impecável em seu smoking, mas com um sorriso que o fazia parecer anos mais jovem. Pronta para me dar a honra de acompanhá-la até o altar? Perguntou, oferecendo o braço. Quando Larissa havia ficado órfã, jamais imaginou que um dia outro homem poderia ocupar o lugar do pai em um momento tão importante. Mas Augusto havia conquistado esse direito com carinho, proteção e aceitação incondicional. Mais que pronta, ela respondeu pegando seu braço. A música começou. Não a marcha nupcial tradicional, mas uma versão instrumental de Asa Branca, tocada por um quarteto de cordas. Era a música que tocava no rádio da mercearia dos pais de Larissa quando ela era criança, e Guilherme havia insistido em incluí-la na cerimônia. Enquanto caminhavam entre as barracas decoradas, agora transformadas em um corredor de casamento único no mundo, Larissa via rostos conhecidos e queridos. Dona Maria, da banca de verduras, secava os olhos discretamente. Seu Joaquim, o açougueiro, acenou com um sorriso enorme. Os filhos dos feirantes, vestidos com suas melhores roupas, jogavam pétalas de rosas no caminho. E no final desse corredor improvisado, ao lado do altar decorado com flores tropicais e tecidos coloridos, estava Guilherme. Ele havia cortado o cabelo para a ocasião, mas mantido aquele sorriso ligeiramente tímido que havia conquistado Larissa desde o primeiro dia. Vestia um smoking tradicional, mas havia adicionado um detalhe especial. Uma gravata bordada com fios dourados que brilhavam suavemente sob as luzes da feira. Quando seus olhos se encontraram, Guilherme sorriu daquela forma que era reservada só para ela,
E Larissa soube que toda a jornada maluca que os havia trazido até ali, desde a primeira mentira na chuva até este momento de verdade absoluta, havia valido cada lágrima, cada medo, cada momento de incerteza. Ela é toda sua, Augusto disse ao entregar Larissa para Guilherme, mas não antes de dar um beijo paternal na testa dela. Cuide bem do meu tesouro, com a minha vida, Guilherme prometeu. A cerimônia foi celebrada pelo padre da paróquia local, um homem simples que conhecia Larissa desde criança e havia aceito oficiar o casamento na feira sem hesitação. Guilherme Fagundes, disse Larissa quando chegou a hora dos votos, sua voz clara e firme ecoando pela feira silenciosa. Prometo te amar não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis. Prometo ser sua parceira em todos os sonhos que construirmos juntos. E prometo nunca mais mentir sobre meus sentimentos, porque você merece sempre a verdade do meu coração. Larissa Santos. Guilherme segurou suas mãos, sua voz emocionada. Prometo te respeitar sempre como a mulher forte e independente que você é. Prometo apoiar seus sonhos como você apoiou os meus. E prometo que não importa o que a vida traga, vamos enfrentar tudo juntos, porque juntos somos mais fortes que qualquer tempestade. Quando se beijaram como marido e mulher, a feira inteira explodiu em aplausos, gritos de alegria e uma chuva de pétalas de rosas que pareciam cair do céu. A festa que se seguiu foi épica. As barracas da feira se transformaram em buffet, oferecendo tanto iguarias nordestinas quanto alta gastronomia. Havia acarajé e canapés sofisticados, forró e música clássica, cachaça artesanal e champanhe francês. Durante a valsa de abertura, Larissa e Guilherme dançaram perfeitamente sincronizados, não porque tinham técnica perfeita, mas porque se conheciam profundamente. Lembra das nossas primeiras aulas de dança? Guilherme murmurou enquanto giravam. Lembro que você era péssimo, ela riu. E você era teimosa. Ainda sou. Ainda bem. Ele a girou graciosamente. Senão não teríamos chegado até aqui. Quando a música mudou para um forró animado, a pista se encheu de convidados. Socialites tentando aprender os passos básicos com vendedores que dançavam desde criança, empresários se divertindo como não se divertiam há anos, crianças correndo entre os adultos. Acho que conseguimos, Larissa disse a Guilherme durante uma pausa da dança. Conseguimos o quê? Juntar nossos dois mundos, sem perder a essência de nenhum dos dois. Guilherme olhou ao redor da festa, sua mãe dançando forró com seu Joaquim, seu pai conversando animadamente com outros feirantes sobre negócios, Bianca explicando anatomia para os filhos dos convidados que estavam fascinados, e sorriu. Conseguimos, concordou. Mas sabe o que mais conseguimos? O quê? Provar que às vezes as melhores histórias começam com as piores mentiras. Mais tarde naquela noite, quando a festa estava chegando ao fim e os últimos convidados se despediam, Larissa e Guilherme se encontraram sozinhos no que costumava ser a banca dela, agora decorada como altar. Senhora Fagundes, ele disse, saboreando o nome. Vai demorar para me acostumar, ela riu. Temos o resto da vida para isso. Guilherme puxou uma pequena caixa do bolso, não de joias, mas uma caixinha de madeira familiar. Para a tradição, disse, abrindo para revelar 2 fatias de manga cortadas cuidadosamente. Larissa riu, lembrando-se da primeira vez que havia oferecido açaí para ele na chuva. Pegou uma fatia e ofereceu para ele, que fez o mesmo com ela. Para sempre? Ele perguntou antes de morder. Para sempre, ela confirmou. Eles comeram as mangas doces enquanto as luzes da feira criavam um teto de estrelas sobre suas cabeças, sabendo que haviam encontrado algo que muitas pessoas procuram a vida inteira sem nunca encontrar. Amor verdadeiro construído sobre bases sólidas de respeito, admiração mútua e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que a vida lhes trouxesse. 5 anos depois. Larissa estava na varanda do apartamento em Ipanema que ela e Guilherme haviam comprado juntos, observando o movimento da praia enquanto embalava suavemente o bebê que dormia em seus braços.
Helena Maria Fagundes havia nascido 3 meses antes, com os olhos castanhos da mãe e o sorriso tranquilo do pai. Como estão minhas 2 princesas? Guilherme perguntou, chegando em casa depois de um dia de trabalho. Sua filha passou a tarde toda acordada, observando as gaivotas. Larissa sorriu. Acho que ela vai ser aventureira como a mãe. Deus me livre, ele riu, beijando primeiro a esposa e depois a testa da filha. Uma rebelde na família já é suficiente. 2, uma voz familiar corrigiu da porta. Era Bianca, agora a doutora Bianca Santos, pediatra especializada, mas ainda a irmã mais nova que adorava implicar com Larissa. A Heleninha já mostra sinais de que vai dar trabalho. Como foi o plantão? Guilherme perguntou, abraçando a cunhada que se tornara uma irmã de verdade. Longo, mas salvamos 3 vidas hoje. Não posso reclamar. Os 5 anos que se seguiram ao casamento haviam sido de crescimento e prosperação para toda a família. A cooperativa de Larissa havia se expandido para outros estados, criando uma rede nacional de pequenos produtores. Guilherme havia assumido a presidência da construtora e implementado projetos de habitação popular que mudaram a cara de várias comunidades. Bianca havia se especializado em pediatria e trabalhava no mesmo hospital que a família Fagundes financiava, mas havia conquistado sua posição por mérito próprio, exatamente como sempre quis. Jantar em família, Larissa sugeriu. Helena dormiu cedo hoje. Perfeito, Guilherme concordou. Mas você cozinha, saudades da sua comida nordestina. Enquanto preparavam o jantar juntos, Guilherme descascando verduras, Bianca fazendo o suco, Larissa temperando a carne, a pequena Helena acordou e começou a chorar. Deixa comigo, Guilherme pegou a filha no colo e instantaneamente ela se acalmou. Pronto, princesa. Papai está aqui. Larissa observou o marido conversando baixinho com a filha, cantarolando uma cantiga de ninar que ele havia inventado, e sentiu o coração se encher de uma felicidade tão completa que quase doía. Em que você está pensando? Bianca perguntou, notando a expressão da irmã. Estou pensando, Larissa disse, olhando pela janela em direção à feira de São Cristóvão, que podia ser vista ao longe. Que às vezes as tempestades mais fortes trazem os presentes mais preciosos. E enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu de dourado e rosa, uma vendedora de açaí que se tornara empresária, esposa e mãe sorriu, sabendo que sua história de amor, que havia começado com uma mentira desesperada numa tarde chuvosa, se tornara a verdade mais bonita de sua vida. Porque às vezes, apenas às vezes, os contos de fada realmente acontecem, especialmente quando começam com coragem suficiente para oferecer açaí para um estranho na chuva. Se vocês se emocionaram tanto quanto eu me emociono contando essas histórias, deixa aquele gostei maravilhoso e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque eu tenho muito mais histórias de transformação e amor verdadeiro esperando vocês aqui no Histórias Sem Fim. E me conta, que nota de 0 a 10 você daria para a história da Larissa e do Guilherme? A opinião de vocês é a coisa mais importante para mim. Lembrem-se sempre, às vezes, um simples gesto de bondade pode mudar tudo na nossa vida. Quando oferecemos o melhor de nós para o mundo, o universo conspira para nos dar o que merecemos em dobro. A Larissa poderia ter guardado aquele açaí para si, mas escolheu ser generosa, e foi essa generosidade que abriu as portas para o amor da vida dela. O amor verdadeiro começa quando temos coragem de ser autênticos, de mostrar quem realmente somos por baixo das máscaras que a sociedade nos obriga a usar. E nunca, nunca deixem ninguém convencer vocês de que não merecem um grande amor só porque vêm de origens humildes, que vocês tenham um dia iluminado e nunca percam a fé no poder transformador do amor verdadeiro. Até a próxima história emocionante, pessoal.